E aí, povo, tudo certo? Então vamos dar uma continuidade. Agora vamos para a parte 3 sobre função quadrática. Então hoje a gente vai falar sobre gráficos da função quadrática. Então na primeira aula a gente viu, no primeiro vídeo, né? A gente viu sobre os coeficientes e sobre o valor numérico. Na segunda aula a gente viu sobre os zeros da função. E agora a gente vai ver sobre os gráficos da função, certo? Exatamente como é que funciona. Assim como o gráfico da afim tinha um desenho, uma forma, que era retas, o gráfico da função quadrática também tem. A gente chama de parábolas, certo? Não é novidade para vocês que são desenhos desse tipo se vocês prestarem atenção na primeira aula e nos exemplos que foram dados, certo? Lembra que a gente, quando eu defini função quadrática e mostrei para vocês aonde era aplicado no dia a dia, que era o arremesso na bola de basquete, na do vôlei, no chafariz, não faziam movimentos assim? Então, o gráfico de função quadrática, eles são esses desenhos. Então, tanto para cima quanto para baixo, a gente vai ver todos esses detalhes agora. Então, olhou para um gráfico e ele tem o desenho dessa curva, essa curva a gente chama de parábola, é um gráfico de função quadrática. Então, agora a gente vai ver pequenos detalhes, tá? então, eu não vou escrever nada, eu só vou... Prestem bastante atenção que tem vários detalhezinhos para anotar, beleza? Então... Assim como no gráfico da função afim, cada coeficiente dizia alguma coisa sobre o gráfico da função. Na função quadrática também. Então, ambas essas funções vieram de uma função desse tipo aqui, né? ax² mais bx mais c. Agora, vamos entender o que cada coeficiente desse interfere na função. Então, vamos começar com um a, certo? O coeficiente a, ele vai dizer se a concavidade da parábola é voltada para cima ou ela é voltada para baixo, certo? Então, olha só, toda vez que a gente tem o a maior que zero, ou seja, um a positivo, né? Ou a é um número positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, certo? E toda vez que o a for menor que zero, ou seja, negativo, ou a é negativo, a gente tem a parábola voltada para baixo. Então, um jeito de lembrar disso é, toda vez que ela tá voltada para cima, ela faz um sinal de feliz, né? Lembra de uma boquinha? Ó, faz um sinal de feliz. Então, é positivo. São coisas positivas que deixam a gente feliz. E coisas negativas deixam a gente triste. Então, a parábola é voltada para baixo. É só um macetezinho para lembrar, tá? Beleza, então esse A aqui, ele diz isso sobre o gráfico da função. O C, assim como na função afim, ele vai dizer exatamente o ponto que corta o eixo Y, que o gráfico corta. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, tá cortando exatamente nesse ponto aqui. Ou seja, esse ponto aqui é um positivo no Y, né? Então, esse gráfico aqui, o C é igual a 1, tá? E nesse daqui, o C é igual a menos 2. Olha só, é esse cara aqui, ó. Menos 1, né, aqui. Então, aqui é o menos 2. Então, o C vai indicar quando corta esse eixo Y aqui. É a única coisa que é igual à função afim, tá? Então, é fácil de lembrar porque é igual. Agora, vamos pro B. O B é um pouquinho mais complicado, mas não é nada difícil de entender, tá? Então, vamos fazer alguns desenhos aqui em cima que pode ficar tudo confuso, mas vai dar tudo certo. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu vou botar um carrinho de montanha-russa. Ignorem meu carrinho, esse é meu carrinho de montanha-russa. Se eu botar aqui, vocês concordam comigo que ele vai descer até uma parte aqui, né? Vamos botar esse ponto aqui. Vamos dizer que ele desce até aqui e depois ele vai começar a subir. Então, nessa parte que ele desce, a gente chama essa parte do gráfico de decrescente. Concordam comigo? E a partir do momento que aqui, ó, vamos dizer que o carrinho tá aqui, ó, ele tá subindo. Então, a gente vai chamar essa parte do gráfico aqui de crescente. Tá? Vocês podiam fazer essa mesma associação lá no gráfico de função afim, pra saber se ele tava subindo o desenho. Finge que é uma montanha-russa. Ó, coloca um carrinho aqui. Meu Deus, meu carrinho, né? Finge. Lúdico, bem lúdico. Coloca o carrinho aqui. Olha só, o que ele vai fazer aqui? Ele tá subindo. Então, ele vai subir até um certo ponto. Então, a gente diz que essa parte aqui é crescente, ou seja, ele tá crescendo, né? Ele tá subindo. E vamos dizer que o carrinho já chegou até aqui.
essa parte aqui ele vai descer. Então, essa parte aqui a gente diz que é decrescente. Certo? Por que eu tô fazendo tudo isso? Pra gente entender o B, tá? Então, olha só. Toda vez que... Olhem pra esse eixo aqui, tá? Toda vez que o gráfico da função cortar a parte decrescente do gráfico, a gente diz que o B é negativo, é menor que zero. Então, esse B aqui, ó, nessa função aqui, ele é menor que zero. E toda vez que ele cortar o gráfico nesse eixo aqui, tá? Esquece o eixo X, a gente tá falando do eixo Y. Toda vez que ele tocar o eixo Y, cortar aqui o eixo Y na parte crescente, olha só, a gente vai dizer que o B, ele é maior que zero, tá? Isso vai ajudar bastante a gente a fazer aqueles gráficos sem precisar fazer aquela tabela. Ah, professora, eu posso fazer com tabela? Pode. A gente vai ver no último exemplo como é que faz por tabela, tá? Então, beleza. Basicamente, então, resumindo tudo, o A, ele disse a concavidade da parábola é para cima ou é para baixo. Então, quando ela é para cima, o A é positivo. Quando é para baixo, o A é negativo. O C, ele diz exatamente o ponto que corta o eixo Y, que o gráfico corta. Então, nesse caso aqui, cortou no 1, então o C é igual a 1. E nesse caso aqui, cortou no menos 2, então o C é igual a menos 2. E o B... ele diz aonde no gráfico que tá cortando o eixo Y, certo? Olha só, aqui o eixo Y tá cortando na parte que decresce, então o B é negativo. Aqui tá cortando o eixo Y na parte que cresce, então o B é positivo. Tranquilo? Outra coisa que a gente consegue ver, esses foram os coeficientes, né? O que cada coeficiente interfere no gráfico. Outra coisa que a gente viu, o que a gente viu na aula passada? A gente não viu os zeros da função ou raízes? O que eram os zeros da função raízes? Não era exatamente os pontos que cortavam o eixo X? Olha para esse gráfico aqui, ó, já tá um pouco poluído, né? Mas olha para esse gráfico. Quais são os pontos que tá cortando esse eixo X? Não é esse aqui? Que ponto é esse aqui? É 1. O outro ponto é esse aqui, ó. Que ponto que é esse? É o 4, né? 2, 3, 4. Beleza, então olha só, a gente sabe que o x1 desse gráfico é 1 e o x2 é o 4. Vamos ver se vocês lembram ainda. Se eu tenho x1 e x2, 4, o meu delta era positivo, negativo ou igual a zero? Tempinho pra vocês lembrar. É positivo, né? Era maior que zero. Isso aí. Delta maior que zero dava dois resultados diferentes. Beleza? Agora olha pra esse gráfico aqui, ó. Quem que tá cortando o eixo X aqui, ó? Não é esse ponto aqui e esse daqui? Então, beleza. Esse aqui é o 1, né? 1, 2, 3, 4, esse aqui é o 5. Então, quer dizer que o nosso x1 é 1 e o x2 é 5. Não vou fazer de novo porque ele vai dar igual aqui, né? Olha só, deu x diferentes, então significava que o nosso delta era maior que zero. Esse delta aqui não interfere nada agora, tá? Eu só queria ver se vocês lembravam mesmo. Tudo bem? Então, olha só, tá vendo que a gente sabe muita coisa sobre o gráfico? A gente sabe associar bastante o gráfico às funções agora, né? A gente sabe o que cada coeficiente faz, sabe os zeros da função. Então, agora, eu vou pegar aquelas 3 funções que a gente fez na aula passada, daqueles 3 zeros que a gente calculou, aquelas mesmas funções, e vou fazer o gráfico delas agora, tá? Sem aquele método da tabela, só olhando pra função. Então, a gente vai tirar todas essas informações e vai tentar traçar a função, o gráfico, para ver se a gente encontra. Beleza, então olha só, esse aqui era aquele primeiro exemplo que a gente tinha feito na aula passada, para calcular os zeros. Então vamos tirar todas as informações dele primeiro, certo? Que a gente sabe, vamos lá. O A a gente sabe que é igual a 1. E o que o A indicava no gráfico? A parábola, né? Se a parábola era voltada para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, o A é igual a 1, ou seja, o A é positivo. O A é maior que zero, então a gente sabe que a concavidade da parábola é voltada para cima, certo? Beleza. A gente sabe que o B é maior que zero. Opa, maior que zero. Olha só, o B não é 1. Então, o B é maior... Vou botar passo a passo que nem a gente fez em cima, então. O B é 1. Ou seja, o B é maior que zero. Então, a gente sabe que nesse gráfico aqui, ó, vai cortar o eixo Y na parte que cresce. Na parte crescente do gráfico. Beleza?
E por último, a gente sabe que o C é igual a menos 2, ou seja, exatamente no eixo Y, lá no ponto menos 2, é que vai cortar o gráfico. Então, a gente já sabe 3 coisas muito importantes. O que a gente sabe mais? Volta na aula passada, volta nas anotações. A gente sabe, a gente calculou quanto que era o x1 e o x2. Qual eram os valores dele? Era 1 e menos 1, concordam? Voltem lá na aula. Era 1 e menos 1. Como é que calculava? Igualava 0, colocava no Bhaskara, encontrava. Certo? Agora, vamos tentar fazer o esboço do gráfico. Beleza, então. Então, vamos colocar os pontos que a gente sabe que vai no gráfico. Então, a gente sabe que aqui no eixo X, ele vai cortar em 2 pontos diferentes. O 1 e o menos 2, né? Que são os zeros da nossa função. Então, aqui no menos 2, a gente tem um ponto. E aqui no 1, a gente tem outro ponto do gráfico. Beleza? Tem 2 pontos. Já dá pra fazer o gráfico? Não dá, né? A gente não tem ideia nenhuma ainda. A gente sabe também que no menos 2, no eixo Y, é exatamente onde o gráfico corta. Então, aqui no eixo Y, no menos 2, é onde o gráfico vai cortar, tá? Pronto. Opa, já temos 3 pontos. A gente sabe mais ou menos, né? E olha só, a gente sabe que a parábola é voltada para cima, certo? Então, a gente sabe que esse gráfico, ó, ele vai ter que fazer mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é mais ou menos o gráfico. A gente vai precisar conhecer mais alguns pontos. E a gente vai conhecer mais um deles, que vai ajudar a traçar exatamente o gráfico certinho. Mas aqui a gente já tem uma boa ideia, né? E olha lá, olha só, esse aqui a gente usou. A gente sabia que era voltada para cima e não para baixo. Beleza, então olha só, ok, esse aqui a gente usou. A gente usou também esse daqui, né? C é igual a menos 2, tá aqui o ponto. E a gente usou os zeros da função. Agora, olha só, vamos ver se esse aqui bateu certinho. O B, sendo igual a 1, era maior que 0, então cortava o eixo Y exatamente onde cresce. Olha só, corta o eixo Y exatamente onde começa a crescer aqui, ó. Aqui termina, começa a crescer, corta o eixo Y. Beleza, esse aqui é o gráfico da função. De novo, vocês podem usar o método da tabela, tá? Eu vou fazer no último exemplo, para vocês terem uma ideia de como é que faz. Pode fazer o método da tabela, mas vocês também podem fazer assim, tá vendo que é bem mais rápido? Vocês só precisam associar uma coisa a outra, associar quem é quem tanto na função para jogar no gráfico. Beleza, nesse segundo exemplo, vamos fazer tudo aquele trabalho de novo. Então, olha só, a gente sabe que o A é igual a 1, certo? Então, o A sendo positivo, a gente sabe que a parábola é voltada para cima, certo? O B é menos 2, então a gente sabe que vai cortar essa parábola aonde ele decresce. Então, em algum lugar aqui, ó, até aqui, ele vai cortar essa parábola. O C é igual a 1, ou seja, exatamente no ponto 1, o gráfico vai cortar o eixo Y. E calculamos na aula passada o x1 e o x2, né? E o dos dois deram 1, certo? Só eu voltar lá. Então, agora a gente já tem as informações para voltar o gráfico. Então, vamos fazer ele. Então, vamos lá. Então, vamos usar os mais fáceis, né? A gente sabe que o X vai cortar exatamente no ponto 1. Então, aqui, ó, a gente só tem um ponto agora cortando. Por quê? Porque os dois deram o mesmo resultado. Beleza, então esse aqui tá ok. O C igual a 1 corta o eixo Y. Então, lá onde é que o Y é 1, o gráfico vai cortar. Então, beleza, ok para essa informação. O A sendo positivo, né, maior que 0, a gente sabe que a parábola é voltada para cima. Então, como ela vai ter que pegar esses 2 pontos, ela vai ser algo desse tipo aqui. Opa. Ficou bem tortinho, mas é isso aí, certo? Agora vamos ver se a última informação bate, que ela vai cortar o eixo Y na parte que decresce. Olha só, realmente, ó, nessa parte que tá decrescendo é que cortou o eixo Y, certo? Tranquilo? Fácil de fazer esboço, né? Se vocês fizerem pelo método da tabela, vocês vão encontrar um gráfico muito parecido. Lógico que ele vai estar bem mais retinho, porque vocês vão de ponto a ponto. Mas não tem problema fazer assim também.
beleza? Então, vamos lá. O último exemplo, vamos fazer pelo método da tabela. Qual era o método da tabela? Era aquele valor numérico que a gente fez no primeiro vídeo sobre função quadrática, lembra? Então, vamos lá. Então, eu peguei esses valores de x aleatórios, tá? Eu peguei 0, 1, 2, 3 e 4, porque eu quis. Podia escolher qualquer outro número. Então, vamos lá. Qual era o passo? Pegar cada valor de x e substituir na função, né? Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 5. Quanto que é 0 ao quadrado? É 0. Menos 4 vezes 0, 0 mais 5. 0 menos 0 mais 5, 5. Então, toda vez que o x for 0, o y é 5. Próximo. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 5. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1, 4 mais 5. 1 menos 4 mais 5 dá 2. Então, toda vez que o x for 1, o y é 2. Próximo, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 5. 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 4, 8, mais 5. Menos 4 menos 8 mais 5, 1. Então, toda vez que o x for 2, o y é 1. Próximo, 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 5. 3 ao quadrado, 9, menos 12, 4 vezes 3, 12, né? Mais 5. Então, 9 menos 12 mais 5 dá 2. E por último, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 5. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16, mais 5. 16 menos 16 mais 5, 5. Então, toda vez que... Opa, não botei o anterior. Toda vez que for 3 é 2 e toda vez que for 4 é 5. Beleza, agora vamos colocar esses pontos aqui no gráfico. Então, eu vou apagar essa parte do lado de cá, tá? Pra gente fazer o gráfico aqui e permanecer com os pontos ali. Então, vamos lá. Quando o meu x é 0, o y é 5, então eu tenho esse ponto aqui. Quando o x é 1, o y é 2, então eu tenho esse ponto aqui. Quando o x é 2, o y é 1, então eu tenho esse ponto aqui. Quando o x é 3, o y é 2, então temos esse. E quando o x é 4, o y é 5, então temos esse. Então, o gráfico dessa função é mais ou menos assim. Tranquilo? Beleza, tá aí o gráfico. Viu que pelo método da tabela também dá? Então, olha só. Vamos fazer agora o caminho inverso. Vamos supor que a gente não sabe, tá? Eu vou até apagar aqui, fechar aqui em cima. Vamos supor que a gente não sabe a função e quer tentar descobrir mais ou menos como ela funciona, só olhando pro gráfico, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que o A é positivo, maior que 0. Por quê? Porque a parábola tá voltada para cima. Beleza? Então, o A é positivo. Outra coisa que a gente sabe é que o B é... O B é o quê? É menor que 0, concordam? Porque, olha só, tá cortando o eixo Y na parte que decresce. Então, é menor que 0. A gente sabe que o C é 5, concordam? Olha só, exatamente o ponto aqui que corta o gráfico no eixo Y é 5. E a gente sabe também que... Qual é o valor de x1 e x2? Opa. Ou seja, os zeros da função. O gráfico em algum momento corta esse eixo aqui? Não corta. Então, é porque eles não existem. Ou seja, esse aqui é aquela conta que se vocês calcularem, ou seja, o que a gente calculou, onde o delta era menor que 0, lembra? Que o delta deu menor que 0, que não tinha raiz. Mas existe gráfico. A única coisa é que o gráfico não corta esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Beleza, outra coisa era isso, né? Era. Então, olha só, vamos olhar pra função. O A é positivo, beleza? O A é 1, o B é negativo, sim, o B é menos 4, e o C é 5. E o que seja, como a gente calculou na última aula, né? A gente não encontrou nenhum zero de função. Por quê? Porque o delta deu negativo. E realmente, olha só, o gráfico em nenhum momento cortou esse x aqui, então é porque a gente não tinha zero de função. Beleza? Então,
É muito importante que vocês saibam pegar uma função e fazer o gráfico, como olhar para o gráfico e tentar identificar a função. A gente conseguiu exatamente a função? Não, mas a gente consegue ver como é que funciona cada coeficiente, cada parte dessa função. Tranquilo? Então, de gráfico de função é isso. A gente vai vir com a parte 4 e a última parte na próxima aula, que fala sobre vértice, valores de máximo e mínimo. Beleza? Então, até a próxima aula.